Olá, pessoal, como vocês estão? Olha o que temos para hoje. Hoje nós vamos ver miniatura de flores. Vamos ver rosas, vamos ver margaridas, vamos ver violeta, como fazer elas bem pequenininhas, para desenho infantil ou para aquilo que você precisar. Vamos lá, vamos ver o passo a passo delas? Vou começar com uma rosa um pouquinho maior. Estou fazendo o contorno dela, olha só. Eu vou querer essas duas desse lado, mais uma aí desse outro lado. Vamos começar com 3 rosinhas. Fiz essa marcação com o verde pistache. Tô espalhando ele para fora das rosas, fazendo um sombreado. Pincelzinho número 4, pelinhos mais alongados. Você vai fazendo um sombreadozinho normal, mais escurinho, próximo às bolinhas, que serão as rosas, clareando. Você vai puxando para fora, levantando o pincel, ó, para ficar mais clarinho. Quanto mais fora do desenho, mais clarinho. A gente faz esse sombreado em torno de toda a rosinha, porque aí ela vai aparecer melhor. Como ela é pequenininha, o tecido é muito branquinho, aí quando a gente coloca as luzes, ela tende a desaparecer um pouco. Agora vamos começar com nossa rosinha. Isso aí é amarelo cádmio. Vou encher ela todinha, essa primeira toda com amarelo cádmio. Você pode deixar as bordas dessa bolinha irregular. Afinal, são as pétalas, elas não são bem certinhas. Pode encher com tranquilidade. Para agora, você vai apenas encher o espaço da sua rosinha. Agora, gente, olha só. Peguei um pouquinho de vermelho vivo e tô fazendo um sombreado aí embaixo. Vamos colocar uma sombra aí. Nesse centro dessa rosinha também. Ela é bem pequenininha, mas a gente tá pintando ela da mesma forma que pinta uma rosa grande. Depois nós vamos pintar uma menor ainda para vocês verem. Aí, olha, tô escurecendo um pouquinho pelas laterais também, ó. Agora já tá aparecendo uma forma, né? Já temos esse centro, partes mais escuras, partes mais claras. Com o pincelzinho número 0, chato, pelo de Marta, quase nada de pelo. Eu tô colocando por aí, ó, um pouquinho de amarelo bebê. São toques bem pequenininhos. Se ficar um excessinho maior, a gente volta e vai espalhando ele. Veja que como essa rosa ela não é tão pequenininha, ela é bem pequena, dá para você perceber, até pelo tamanho comparado à minha unha e o desenho, a pinturinha da rosa. Mas como ela ainda é um pouquinho maior do que a que faremos daqui a pouco, dá para detalhar ela bem. Depois de colocar essas luzes, tá vendo? Você vai colocar com tinta só de um lado do pincel, pouca tinta. Não adianta você querer colocar com um pincel grande, porque isso não vai dar certo. É pincel 0, pincel 1, são os pincéis que você vai usar. Esse daí seria um pincel 000, quase nada de pelinho. Eu coloquei um pouquinho de vermelho, aliás, de púrpura, no centro dela, para dar um escurecido, um sombreado. Essa outra, gente, olha só, eu tô enchendo ela com vermelho vivo. A primeira eu enchi com amarelo cádmio, agora eu estou enchendo essa com vermelho vivo. É só encher mesmo, pode encher para agora com tranquilidade. Enche todo o espaço que corresponde à rosinha. Observe que esse já é um espaço maiorzinho, aquela outra estava por baixo. Eu estou deixando as bordas ou as laterais desse desenho bem irregular. Estou dando um sombreado aí com púrpura. Não aparece muito, mas tudo bem, depois a gente vai reforçar o que precisar. E o centro também, olha, estou escurecendo um pouquinho. Vermelho vivo e púrpura. Observe que a gente já vê uma separação, já tem uma sombra mesmo aí por esse meio. Vou colocar novamente o amarelo bebê, bem pouquinho,
tinta só de um lado do pincel. Primeiro a gente faz esse centro dessa rosinha. Depois a gente, ó, vai para essas laterais. Vou colocando pequenas marquinhas, que são aquelas pétalazinhas menores que ficam no centro da rosa. Vamos começar a marcar as bordas. Essas daí, essas que já vão ficando mais para a lateral, elas já crescem, já descem um pouquinho mais. Veja que eu também faço uns risquinhos pelo meio. Olha só. Essa daí eu já deixei ela um pouquinho mais quadrada ou retangular. Essa daí também, tá vendo? Já fiz uma quina dessa pétala. Você pode ir jogando, olha, uns risquinhos soltos pelo meio. Essa outra também, eu já deixei ela com uma quininha, formando a pétala. E aí tá mais uma rosinha. Primeiro essa que ficou alaranjada, agora essa vermelha. Olha só, tô usando o pincel 000, quase nada de pelinho, para colocar esses excessozinhos aí. São apenas toques com quase nada de tinta, gente. Olha só, para esse centro, eu tô colocando dessa vez um pouquinho de vinho, bem pouquinho. Esse pincel, ele é bem pequenininho, eu levo ainda quase nada de tinta nele. Agora vamos fazer uma no tom rosa. Enchi, olha, ela toda de rosa escuro. Tô fazendo um sombreado aí com vinho. Cuidado que vinho é muito forte. Essa rosinha, ela é muito pequenininha, qualquer pouquinho já é muito. Esse pincel é um pincel número 2, cortado, lixado. E os pelos deles são bem durinhos, são mais obedientes. Tô escurecendo aí um pouquinho esse centro dessa rosinha, tá vendo? Tanto esse centro quanto esse meio dela. Aí você joga para os dois lados. Agora com o pincel 0 chato, pelo de Marta, quase nada de pelinhos, eu tô colocando rosa bebê. Esse é o rosa bebê. Vamos fazendo esse centrozinho, colocando risquinhos. Veja que eu coloquei vários risquinhos soltos. E vamos para essa parte de cima. Nessa parte de cima, a gente marca ele bem curtinho. Quando vamos indo para a lateral, olha que a gente puxa eles mais longuinhos. A tinta é só de um lado do pincel. Se ficar excesso muito forte, não tente unir esse excesso, não tente espalhar, procure tirar ele. Você busca mais tirar do que espalhar. Porque se você for espalhar, pode ser que clareie demais só a rosinha. Olha só, tô colocando aquelas pétalazinhas pequenininhas, soltas. E com risquinhos tipo vírgulas, ó, a gente vai formando as pétalazinhas. Procure deixar o excesso de tinta do seu pincel sempre pro lado de fora da rosinha. Olha, tá sempre pro lado de fora, tá vendo? E aí você vai formando as suas pétalas uma a uma, bem devagar, pincel bem pequenininho. Não adianta correr, senão você vai borrar tudo aí. Nessa daí eu tô fazendo a pétalazinha com a dobrinha. Ela tá um pouquinho virada. Olha só aqueles risquinhos que eu gosto de deixar soltos pelo meio. E aí eu vou colocar um pouquinho de vinho também. Bem pouquinho. Se ficar muito, a gente tenta mais que tirar do que espalhar. Isso aí é um amarelo bebê, que eu tô colocando bem pouquinho. E cabem todas elas, qualquer uma delas. E assim ficaram as rosinhas. Agora vamos fazer umas folhinhas.
As folhinhas você pode usar o verde que você quiser. Aí eu peguei o verde pinheiro, escureci um pouquinho mais, veja que eu tô fazendo uma sombra, puxando. E nessa sombra eu vou fechar a folhinha, olha só. Eu espalhei. E agora eu vou fechar mais uma folhinha. Elas precisam ser bem pequenininhas, porque geralmente as folhas são menores que a flor. Agora a gente pega um pouquinho de branco, sai colocando em uma das laterais e um pouquinho no meio. Como essas são um pouquinho maiores ainda do que as outras que vamos fazer, dá para colocar. Olha só, um pouquinho de branco na lateral e um pouquinho no meio. Não se preocupe, porque se você achar que ficou muito claro, você vem com o pincel zero e escurece um pouquinho novamente com o verde. Olha só, coloquei mais um pouquinho de verde aí, tá vendo? Dá para corrigir com tranquilidade. Agora vamos fazer mais umas folhinhas aí, nesse cantinho, para você ver direitinho como fazer. Olha só. Você faz aquele sombreado, depois você escurece a partezinha de cima, formando a sua folhinha. Um pouquinho de branco, você faz ela aparecer bem. Olha só que ela na parte de fora ela se sobressai, na parte de dentro ela se mistura com a sombra, mas tudo bem. Quando a gente coloca o branco, ó, ela se destaca. Olha só, em uma das laterais e no meio basta. Lembrando, pincéis 000 redondo, pincel 0 redondo, pincel 0 chato, quase sem pelinho, pincel número 2 também bem cortadinho, quase sem pelinho, para fazer detalhes. Do outro lado eu também fiz as folhinhas e saí puxando assim, ó, galinhos. Tá vendo? Saí puxando os risquinhos bem fininhos, os mais fininhos que você conseguir puxar. Se você está fazendo em um tecido que você vai usar para alguma coisa, que é uma encomenda, algo assim, você treina primeiro e sai antes, tá, gente? Agora nós vamos fazer um botãozinho. Esse botãozinho será vermelho. Primeiro eu enchi ele todo de vermelho, vermelho vivo. Já fiz esse galinho e estou fazendo agora essas séptalas, essas folhinhas, né, com verde pinheiro. Esse é o meu pincel zero, chato. Ele quase não tem pelinhos. Se não tiver ficando como você gosta, você vai corrigindo. Pega o seu pincel 000 ou seu pincel zero redondo e vai dando uma corrigidinha, tá? Olha só. Aí eu puxei as folhinhas, basicamente sumiu o vermelho, mas eu coloco um pouquinho mais de vermelho. Tranquilo. Agora nós vamos fazer mais um botãozinho. Vamos ver, né? Primeiro eu fiz esse galinho. Nessa pontinha aí eu faço quase que uma bolinha, deixa ela mais cheinho, né? Agora eu coloquei o vermelho novamente. Você pode estar colocando o rosa escuro, púrpura, azul, laranja, a cor que você quiser para o seu botãozinho. E aí, olha só. Tô puxando já aquelas folhinhas. Veja que acaba dando uma borradinha com essa tinta ainda úmida. E o botãozinho já tá aparecendo, não é isso? Vou só ajeitar isso aí um pouquinho. Com o pincel zero. Agora a gente vai colocar um pouquinho de branco, bem pouquinho, como as luzes aí. Olha só, é quase nada, tinta só de um ladinho do pincel. Bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, tá, gente? Olha só como vai ficando.
E aí a gente vai colocar só umas umas folhinhas mais apagadinhas, mais manchadinhas. Não precisamos detalhar tanto essas daí, tá? Só essa de cima é bem pequenininha, não dá. E assim ficou o cachinho maior. Agora, gente, vamos fazer a pequenininha do lado. Olha só, eu tô enchendo isso aí com rosa escuro. Veja que eu tô fazendo uma bolinha bem pequenininha e irregular, né? Não tô fazendo nada certinho. As rosas, elas não têm um acabamento regular, não é uma bolinha mesmo, não é um círculo. Elas geralmente têm suas laterais bem irregulares devido às suas pétalas. Agora, peguei rosa bebê, tô colocando, olha, uns pouquinhos com apertõezinhos no pincel, tinta só de um lado do pincel, eu tô fazendo pressionando o pincel em cima dessa parte mais superior dessa rosinha. Aí eu tô clareando a parte de baixo, deixando um centro para ela. E agora, olha, tinta só de um lado do pincel, eu saio marcando essas laterais. Fazendo pequenas marquinhas. E deixando alguns excessozinhos. Basicamente, eu saio pressionando o pincel em cima do tecido. Agora, eu peguei púrpura, pincel 000 e tô escurecendo esse centro dessa rosinha. Vamos pegar um pouquinho mais, misturar isso aí e pegar um pouquinho mais de rosa bebê para aparecer a parte de baixo que sumiu. Olha só, escurece um pouquinho aí essa região e já tá aparecendo nossa rosinha. Vou tirar um pouquinho o excesso de tinta, lembra? Quando fica muito claro ou muito escuro, é melhor tirar a tinta do que espalhar ela. Olha só, vou detalhando, a gente vai detalhando ela bem devagarzinho, com pouquinha tinta. Aí eu tô escurecendo um pouquinho entre as pétalazinhas que fiz. E a nossa rosinha vai aparecendo. Agora eu tô colocando folhinhas. Tô colocando primeiro uma porçãozinha de verde pinheiro. Em seguida, uma porçãozinha de verde pistache. Verde pinheiro. Agora, verde pistache. Um pouquinho de verde pistache em cima. Com o pincel sujinho, ó, eu tô dando umas manchadinhas em volta. Como se fossem folhinhas menores, folhinhas que se somem. Aquelas folhinhas fantasmas. Para esse outro lado, eu enchi com vermelho. Enchi com o vermelho vivo e tô colocando o meu rosa bebê também. Eu não peguei outro tom, tô colocando o rosa bebê. Olha só, vou colocando umas pressionadazinhas em cima para deixar um pouco desse rosa só de um lado do pincel, quase nada. Olha que eu escureci aí esse meio dessa rosinha, escureci também a parte de baixo. E agora eu venho com o meu rosa bebê detalhando. A gente não tem muito o que puxar nessa rosinha, então a gente pega a tinta só de um lado do pincel e sai colocando pelas laterais, só um risquinho de nada. Essas rosinhas, elas são boas para pintar em fralda, para pintar em roupinha de bonequinha, para pintar em travesseirinhos de bebês, em conjuntos de bebês, geralmente. Quando a gente vai pintar a bonequinha, aí às vezes a gente vai pintar o vestidinho da bonequinha, colocar umas flores assim fica bom. Outra vez as folhinhas. Agora eu tô pegando já de uma vez. Outra vez eu peguei o pinheiro e depois eu coloquei um pouquinho de pistache.
Aí eu já tô pegando pinheiro e pistache. De um lado do pincel pinheiro, do outro lado pistache. Se você quiser fazer dessa forma, lembre, o pinheiro fica encostando na flor. O pistache fica pro lado de fora, que é o lugar que recebe mais claridade. Olha só. Assim eu vou fazendo as nossas folhinhas. Com o pincel sujinho, a gente vai colocando umas perdidinhas menores, mas aquelas folhinhas fantasmas em volta. Isso aí é um paninho de liquidificador. Como tem essa parte bem pequenininha, então eu fiz esse desenho nele. Vamos fazer essa bem pequenininha. Olha só, para essa você coloca a tinta, mas deixa um certo excesso. Você não coloca pouquinha tinta, não. Deixa bastante tinta aí, esse cantinho. Se você tiver um cabo de pincel que seja bem redondinho, maior, você pode até estar colocando a tinta com ele. Agora, para encher, você enche com o pincelzinho que você achar melhor. Para detalhar, pegue pincéis bem pequenininhos. Eu tô usando aí o 0. O que é que eu tô fazendo? Eu tô pegando tinta, tô tirando a tinta, deixando só de um lado do pincel, ó. Para eu não borrar, para não levar muita tinta aí para cima. Imagine você o tamanho dessa rosinha, se eu colocar muita tinta aí. Eu coloquei, enchi ela toda com vermelho vivo, agora eu tô colocando branco. Eu sugiro que você coloque o branco, porque aí já marca mais fácil, já deixa bem mais marcado, definitivo. Você não tem que estar acrescentando mais cores. Você vai colocando em volta, olha, como se fossem pequenas vírgulas. E assim você vai detalhando. Do lado direito, você puxa as vírgulazinhas para dentro dela, sumindo. Do lado esquerdo, você vai também puxando de fora para dentro, sumindo. Agora que eu terminei essa parte de branco, eu vou colocando um pouquinho de vinho. Bem pouquinho. Pincel, aí eu tô colocando com pincel 000. Para as folhinhas, olha, eu escolhi o pistache, porque como ela é muito pequenininha, eu achei muito forte colocar um pinheiro, algo assim. E veja que eu tô colocando com o pincel número 0 e só uns pontinhos, umas pinturinhas de nada, tá vendo? Dessa vez essas folhinhas são bem pequenininhas, menores ainda que as outras, bem menores. Não dá para sair detalhando ela, você vai colocar e vai deixar ela assim mesmo. Aí eu tô colocando, olha, também aquelas pequenininhas sumidas, só os detalhezinhos. Então, vamos partir para outra. Essa daí é uma amarela que eu tô fazendo, tô enchendo de amarelo cádmio. Olha só, mais um círculozinho bem irregular. Vamos pegar um pouco de vermelho vivo, determinar o centro dela e sombrear um pouquinho na parte de baixo. Você viu? Qualquer tom já é demais em cima dela, porque ela é muito pequenininha. Qualquer tomzinho mais escuro já é muita coisa. Agora, eu vou unir esse vermelho que eu coloquei aí de forma que ele não fique... Tome conta de tudo, a gente tem que ter cuidado. Vamos colocar um pouquinho de amarelo, bebê. Olha só, coloquei primeiro no centro. Agora eu tô colocando na parte de cima, uns toquezinhos bem pouquinhos. Leve tinta só de um lado do pincel. São pequenos toques, quase nada de tinta, só de um lado do pincel, não esqueça isso. Agora a gente vai fazer aquelas pequenas vírgulazinhas. Quando fica excesso de tinta, o que a gente faz? A gente retirar e não misturar, porque se a gente misturar vai clarear tudo isso. Vai depender muito de você, porque você vai ter que fazer as suas misturinhas, os seus tracinhos de forma muito independente, gente. Não daria nunca para fazer um risco para você poder seguir. Então, é pelo olhômetro mesmo. A gente vai trabalhando o bom senso, onde levar, onde não levar as pétalas, fazer os risquinhos das pétalas e assim a gente vai formando a nossa florzinha. Eu sugiro que você use cores assim mais escurinhas, como eu estou usando, porque se você colocar cores claras, na hora de você
e colocar as pétalas, ó, as luzes das pétalas, vai se misturar a cor que está embaixo e não vai aparecer bem. Bom, gente, agora vamos ver margaridas. Olha só, para você fazer essas minúsculas margaridas, você pode ir fazendo essa bolinha. Primeiro faz um círculozinho amarelo, eu usei amarelo ouro. Agora, para encher essa bolinha, você enche com o pincel que você quiser, pode ser até o cabo do pincel. Agora eu tô aí com o pincel número 2, cortado, lixado, pelinhos mais alongados e pelinhos também mais durinhos. E tô passando sépia em volta, olha só. Passando sépia, deixando próximo ao amarelo mais escurinho e esfumaçando, deixando bem mais clarinho, conforme vai se afastando do amarelo. Depois de feito isso, você pega um pincelzinho assim, bem velhinho, aquele que você já dá vontade de jogar fora, sabe? Que não parece não ter serventia. Pegue tinta assim, ó, dos dois lados do pincel e vamos pressionando ele, ó, na parte onde você deixou o sépia, tá vendo? Você vai pressionando, coloca a tinta e vai pressionando e ele vai ficando assim, ó, marcadinho, vai formando as pétalas de tua margaridazinha. Nessa parte aí de baixo eu deixei mais bolinha, como se fosse só uma bolinha mesmo, de branco. E nessas outras partes eu deixei as pétalas mais alongadinhas. Viu como é prático? Agora no meio vamos passar um pouquinho de vermelho, vermelho vivo, bem pouquinho. Fiz uso do pincel 0. Você espalha para o lado de cima, só para um lado, não vai espalhar para todos os lados. Olha só. Na parte de baixo eu não tô mexendo, eu tô espalhando ela mais pra parte de cima. E agora vamos fazer outra, só pra gente ter certeza, que viu direitinho. Fiz novamente aquela minha bolinha amarelinha. Agora venho espalhando o sépia, olha. Eu passei esse sépia em todas as direções, viu o que eu fiz? Eu peguei o sépia, mas eu não levei a tinta, a quantidade de tinta, olha, que eu peguei lá no meu potinho, não. Eu espalhei, tirei ela quase toda, deixei só o pincel sujinho para eu não fazer um borrão ali. Depois de fazer essa sombra, volto eu com o meu pincelzinho quase sem pelinhos, quase sem utilidade, esquecido lá. E tô fazendo, olha, as minhas pétalazinhas da margarida. Você pode fazer elas mais apagadinhas, mais fortes, depende da quantidade de tinta que você pegar. Mais alongadas, menos, enfim. Depende do tamanho do seu pincel. Esse daí é o pincel número 2, ele é estreitinho. E aí tá mais uma margaridazinha pronta. Mais uma vez eu coloquei aquele pouquinho de vermelho no meio, ó, dá uma espalhadinha só de um lado. Na parte mais longa, mais alongada, você dá uma espalhadinha. E aí ficou pronta a nossa margaridazinha. Para a folha dela, eu tô usando aí verde maçã. Veja que eu vou fazendo umas pontinhas bem irregular nessa folhinha, porque assim são as folhas das margaridas, elas são irregular. Não é igual a folha da rosa. Olha só, aí eu também tô deixando irregular as pontinhas, as laterais dela. Deixei ainda mais irregular isso aí. Vou pegar um pouquinho de verde pinheiro, olha, e vou escurecer esse meinho dela. Bem pouquinha tinta, gente. Só o meinho dela mesmo que eu tô escurecendo. Vou escurecer das duas. Faço o contorninho da pétala e puxo pro centro dessa folha. Agora a gente vai pegar um pouquinho de branco e vamos colocar umas luzes aí nas laterais dessas folhinhas, bem pouquinho. Olha só. Vamos colocar nas duas do mesmo jeito. Os detalhes são muito pequenininhos, mas elas ficam bem bonitinhas, gente. Dá para enfeitar bem um desenho infantil ou alguma coisa que você queira colocar só um detalhezinho pequeno e delicado. Existem flores que para fazer a miniatura delas é bem difícil, mas outras são bem fáceis. Veja que a margarida foi fácil e agora vamos fazer uma violeta para você ver que também dá para fazer. Olha só, a parte de cima eu deixo ela bem mais larga, a parte de baixo fica estreitinha, um estilo meio triangular.
tá vendo? Vamos pegar um pouquinho de branco para clarear essa parte mais larga de cima. Esse é um pincel 0, redondo. Pegue pouquinha tinta. Quando você for fazer detalhes menores, se quiser, coloque tinta só de um lado do pincel. Essa parte aí, mais estreitinha, eu coloquei um pouco de azul marinho, puxei pra cima. Agora, eu tô colocando os excessozinhos de branco aí embaixo. Dos dois lados. Um pontinho de amarelo, eu tô ajeitando aí. E vou colocar um pontinho de amarelo bem pequenininho nesse meio. Amarelo limão. Pra parte de baixo, eu vou encher as pétalas menores. Vou desenhar e encher, né, com o pincel mesmo, aquelas pétalas menores. Elas são mais alongadas, mais fininhas, mais estreitas. E geralmente, aquelas mais simplesinhas apresentam essas 3 pétalazinhas. Essa do meio, ela acaba sendo mais larguinha um pouquinho. Vamos colocar um pouquinho de azul marinho aí embaixo. Olha só. Puxe para cima dessas 3 pétalazinhas. E vamos pegar um pouquinho de branco para dar um pouco de luz, luminosidade a elas. E ponto. Bem simples, tá vendo como ela é facinha de fazer? Agora, vamos fazer um botãozinho. O botãozinho, vamos fazer 2. Olha só, eu só enchi ele, a parte de cima mais larga, de baixo mais estreitinha, coloquei um pouquinho de branco. Agora, a gente vai colocar aquelas folhinhas que ficam nas laterais, a parte de baixo. Olha só, esse é um pincel 000. Tô usando o verde pinheiro. Pegue bem pouquinha tinta. O cuidado é só para não sair borrando. A minha tinta tá um pouquinho durinha, não tá querendo ficar, mas tudo bem. Se a sua tiver mais úmida, vai ser mais fácil. E ainda tô me arriscando em colocar um pouquinho, ó, de luminosidade aí. Vamos fazer no outro também. Olha só, o verde de um lado, uma vírgulazinha também do outro, pouquíssima tinta. Puxa o galinho que tá sustentando esse botão. E a gente coloca também um pouquinho de branco, bem pouquinho. Se cair muito, você leva mais um pouquinho de verde, tenta tirar o excesso. Acontece porque, olha, o meu ficou mais esbranquiçado, tá vendo? Porque é um detalhe muito pequenininho. E assim, olha só. Vamos fazer agora a folhinha? Assim a gente percebe que é fácil fazer. Pelo menos a violeta, ela também é bem facinho de fazer. Olha só, agora as nossas folhinhas, elas são mais arredondadinhas. Vou colocar um pouquinho de branco de um lado, do outro. Se cair muito branco, você joga um pouquinho mais de verde. Olha só, aí tem bastante branco. Eu tô espalhando com o pincel número 0, tirando um pouco esse excesso. Acontece porque, por menos que a gente tente levar de branco, de cores de para sombra, uma cor mais escura, às vezes acaba caindo muito ainda, por ser um desenho muito pequenininho. Aí você tem o cuidado de tirar essa tinta, tirar o excesso dessa tinta em vez de espalhar, lembra? Bom, gente, para hoje foi só isso. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas miniaturas. Obrigada, beijos e até a próxima.